Jesus, 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 Jesus. We will praise your name more forever and ever. I have come to here to worship. I have come to here to dance. I have come to here to praise. I have come to rest my hands, oh Papa. Only you deserve our worship. Only you deserve our praise. Your name I will exalt. Your banner will arise, oh Papa. Yeah, oh, yeah. Yeah. Lord, I thank you for life. I thank you for peace of mind. I thank you for mercy. You have been so good to me. Yeah. Lord, I thank you for life. I thank you for peace of mind. I thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Se prepare-se do Senhor. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh, forever and ever. Dá-se diante do Senhor. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh, forever and ever. Yeah. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh, forever and ever. Celebra o Senhor. Yeah. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh, forever and ever. Diante do Senhor, celebra o Senhor, celebra o Senhor. Yeah. Celebramos o Senhor aqui, Senhor. Jesus. And I thank you for life. I thank you for life. Lord, I thank you for life. I thank you for peace of mind. I thank you for mercy. You have been so good to me, Lord. Lord, I thank you for life. I thank you for peace of mind. I thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Mais uma vez, I thank you, Lord. Lord, I thank you for life. I thank you for peace of mind. I thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Celebra o Senhor no seu lugar. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh, forever and ever. Celebra o Senhor. Yeah. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh, forever and ever. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh, forever and ever. Celebra o Senhor mais uma vez com alegria. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh. Celebra o Senhor. Te adoramos, Senhor, com alegria. Celebra, 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 celebra. Yeah. Essa é a nossa alegria diante do Senhor. Te adoramos, Senhor. Yeah. Yeah. Celebramos, Deus. Olha, dance, celebra o Senhor na presença dEle. Nós temos o privilégio de termos o nosso Deus presente neste lugar. E nós assim celebramos dizendo thank you, Lord. E isso é a nossa forma de gratidão diante do Senhor, amém? Você pode celebrar aí no seu lugar. Faça de qualquer maneira, vamos lançar ao Senhor, amém? Dê a glória ao Senhor. Yeah!
Celebramos juntos mais uma vez. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh, forever and ever. Siga os passos. Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh, forever and ever. Mais uma vez celebra o Senhor. Yeah, Jesus, 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 Jesus. We will praise your name, oh, forever and ever. E celebramos o Senhor. Yeah. Yeah. Essa é a nossa celebração diante de Deus. Yeah. Celebre. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Atamaliwe na buyoni vayo kalao. Atamaliwe na buyoni vayo kalao. Se celebra o Senhor. Atamaliwe na buyoni vayo kalao. 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 Celebra o Senhor. Adoramos o Senhor, se celebramos Deus. Celebra, 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 celebra. Seja louvado, ó Deus que nos deu a vida. Seja louvado, seja louvado, seja louvado, ó Deus que nos deu a vida. Seja louvado, seja louvado, seja louvado, ó Deus que nos deu a vida. Seja louvado, seja louvado, seja louvado, Deus que nos deu a vida. Seja louvado, seja louvado, seja louvado, Deus que nos deu a vida. Seja louvado, seja louvado, seja louvado, Deus que nos deu a vida. Seja louvado. Sei, hey. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, agradecemos a Deus que nos deu a vida. Agradecemos, agradecemos a Deus que nos deu a vida. Agradecemos, agradecemos a Deus que nos deu a vida. Agradecemos a Deus que nos deu a vida. Agradecemos que nos deu a vida. Agradecemos a Deus que nos deu a vida. Agradecemos a Deus que nos deu a vida. Agradecemos.
adoramos, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tudo isso, Senhor, tudo isso fazemos como gratidão. Tudo isso, Senhor, é a nossa gratidão. Tudo isso, Senhor, é a nossa gratidão diante de todas as coisas que o Senhor tem feito. Amém? Podemos dar glórias ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor tem sido bom a todo tempo. Oh, te adoramos, Senhor Jesus. No sorrow remember God is on the tree. The seed of man and righteous God has been in Jesus' name. As he stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, he took the crown of thorns. We declare, on the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Lift your voice. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Saint of heaven, plant on sun, to purchase every day, and reconcile the very one who nailed to the tree. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. And now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. And now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus paid. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son set free, always free. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus paid. Now the cross of sin has no hold on me. Oh, the Son
salvation, when your love poured out over me. My soul, and now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. Praise. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb, we sing your name. Hallelujah, God be praised. We lift him from the grave. Oh, that wrong in Christ, my salvation, when your love poured out over me. And now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to this. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. And now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. And now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. And now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. Praise and honor to sing, praise and honor, praise and honor to thee. Praise and honor to Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Lord, and we worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord.
quando a pedra se moveu e nada se encontrou. Aleluia, glória a Deus. Jesus ressuscitou. Uma rude cruz me salvaste, derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. E glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. Meus queridos irmãos, sensivelmente 2 semanas nós iniciamos com o nosso lema do ano. Nosso lema do ano é edificar, e nós nos baseamos em Mateus, no capítulo 16, e onde vemos Jesus está conversando com os seus discípulos, Jesus falando com os seus discípulos, e nessa fala que Jesus está tendo com os seus discípulos, Jesus pergunta aos discípulos quem o povo pensava ser ele. E o Pedro deu a resposta, mas depois Jesus vira para os discípulos e pergunta aos discípulos: e vós, quem eu sou para vocês? E aí nós vemos a resposta de Pedro, e da resposta de Pedro, Jesus traz ali promessas preciosas, né? Promessas que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não irão prevalecer. É a primeira promessa que nós temos, né? E depois Jesus vai fazer essa promessa na qual aquilo que for ligado na terra também será ligado nos céus. O que for desligado na terra será também desligado nos céus. A segunda promessa que Jesus dá para a sua igreja. E nós temos a certeza, quando falávamos sobre essa lição, nós dissemos que Jesus é a pedra na qual a igreja é fundada. E não Pedro, mas sim, Jesus é essa pedra na qual a igreja é fundada. E na semana passada também compartilhamos juntos aqui sobre o homem prudente, né? O homem sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha, nesse caso, quem é? Jesus Cristo é a rocha. Então nós precisamos fundar a nossa casa, ou ter a fundação da nossa casa sobre a rocha. A nossa vida deve ser ou deve estar em Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos ouvir o Evangelho, essa boa nova que é nos colocado. E quando nós ouvimos a boa nova, nós procuramos reter a boa nova e praticar essa boa nova. Caminhar, não simplesmente ser ouvintes, mas também ser praticantes da palavra de Deus. Essa foi a mensagem que juntos compartilhávamos na semana
passada. Mas como nós iniciamos sobre Cristo sendo o fundamento da igreja, porque Jesus estava falando para a sua igreja, os seus discípulos ali presentes, perguntou como o mundo pensava dele e como a igreja pensava quem ele era. E também eu tenho certeza que a gente está falando hoje para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que nós vamos tratar hoje, o que nós vamos falar hoje, são princípios fundamentais, são pilares para aqueles que se tornam ou aqueles que pretendem fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podem iniciar essa caminhada sem saber esses princípios que vamos compartilhar essa manhã. Hoje, quando nós vemos de uma forma geral, no mundo em que vivemos, certos aspectos, certas matérias, certos ensinos já não são trazidos para a igreja, porque às vezes a tendência que nós temos nos dias de hoje é emocionar a igreja, entreter a igreja, ao invés de mostrar o plano da redenção, o plano da salvação, porque temos a certeza que houve um plano para essa humanidade que caiu. Deus teve um plano, esse plano da redenção, esse plano de resgate da sua criação. Então é importante que dentro dos nossos dias, dentro da igreja do Senhor Jesus, essas lições sejam compartilhadas, porque só assim nós teremos a certeza da nossa salvação. Só assim nós conheceremos que servimos a um Deus que se importa conosco, um Deus que quer nos resgatar, um Deus que deu a vida para que a gente pudesse se tornar seus filhos. Então, acredito, queridos irmãos, que a matéria que nós vamos tratar nesses dias é importante para a vida daqueles que querem se tornar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o título da minha mensagem é Justificação. O título da minha mensagem é Justificação. Mas eu gostaria, nessa questão da justificação, bom, essa é uma matéria bastante longa, mas nós vamos tentar conversar de uma forma muito simples para que a igreja possa compreender. Mas, contudo, nesse nosso tema de hoje, eu gostaria de trazer mais dois aspectos nessa matéria da justificação. Eu gostaria de falar também sobre a reconciliação, depois tocar a justificação e a regeneração, porque eu acredito que esses são aspectos importantes da fé cristã. Você não pode dizer que você é cristão sem perceber o plano da redenção de Deus. Amém? Então nós queremos falar sobre a justificação, mas nós vamos tocar esses mais dois aspectos, que é a reconciliação, justificação depois e a reconciliação. E o texto que iria levar para juntos compartilharmos essa manhã é mesmo o coração de Deus para com a humanidade, que está em João, no capítulo 3, nos versos 16. Um texto bastante conhecido aqui, porque nós temos repetido de uma forma constante. João 3,16. Diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Senhor Jesus, obrigado. Deus, Pai querido, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado porque nós não merecíamos nada, mas, Senhor, Tu enviaste o seu Filho por amor a cada um de nós que está aqui nessa manhã. Talvez a gente possa sentir que não valemos nada, não há importância na nossa vida, mas quando entendemos esse texto, há um amor de resgate, de redenção, de esse coração de querer ter essa intimidade conosco, Pai. Nós queremos orar essa manhã, que abra os nossos corações, abra as nossas mentes e a gente possa receber de Ti, no nome do Senhor Jesus.
Amém. Então, ao lermos esse texto de João 3,16, nós compreendemos aqui o coração de Deus para com a humanidade. Esse amor expresso por parte do nosso bom Deus, na qual Deus amando a humanidade, isso inclui a mim e inclui você, Deus amando a humanidade, Ele enviou o seu Filho Jesus para que pudesse vir e morrer por nós. Nós cantamos aqui numa rude cruz, Ele me salvou. Sim, Jesus nos salvou, Ele salvou-nos de todo o pecado. E hoje nós cantamos que somos livres do pecado, porque Cristo nos salvou. Então, esse é o coração de Deus. Esse é o plano de redenção da parte do nosso bom Deus. É isso que o coração de Deus almejou para cada um de nós e para a humanidade de uma forma geral. Mas para entendermos esse plano de Deus, eu, como já me referi antes, gostaria de trocar esses 3 aspectos fundamentais da fé cristã, esses 3 aspectos fundamentais para a salvação da humanidade. O primeiro aspecto é a reconciliação. O primeiro aspecto é a reconciliação. A reconciliação, quando falamos sobre a reconciliação aqui, o sentido é de reparo. Reparo de um relacionamento que estava quebrado. De reconstruir uma amizade que sofreu uma interrupção. Pois fica claro e evidente lá em Gênesis no capítulo 3, com a queda do homem. O que aconteceu com a queda do homem? Romanos 3:23 diz que o homem ficou separado de Deus. Houve uma interrupção. Deus nos criou na sua plenitude. Havia um relacionamento. Havia aquela intimidade, aquele achegar-se com Deus. Mas quando o pecado vem, quando o pecado entra, então houve aqui uma interrupção no nosso relacionamento. Se quebrou essa intimidade, se quebrou esse relacionamento, essa amizade que o homem tinha com Deus. Então fica claro, evidente aqui, que quando se fala de reconciliação, pretende-se dizer um reparo, uma restauração, tornar novamente válido e funcional aquela relação. Mas essa relação não é tornada de qualquer maneira, mas sim por meio ou pela ação de Cristo. É que repara essa ação aqui. Como nós podemos ver lá a palavra de Deus em 2 de Coríntios, Paulo em sua carta aos 2 Coríntios, nos versos 18 a 21, vai dizer assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus trouxesse por nós por intermédio. E em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, e Ele o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? Então nós vemos aqui que há esse processo de restauração, reparo de uma amizade que teria sido quebrada lá no princípio, lá em Gênesis no capítulo 3, houve esse quebrar da nossa relação com Deus. E Paulo aqui vai dizer que essa relação que foi quebrada, ela foi reconciliada em Cristo Jesus.
houve uma reconciliação por meio de Cristo. Ao falarmos sobre a reconciliação, podemos destacar aqui alguns pontos. A reconciliação é autoria e iniciativa de Deus. 2 Coríntios diz que tudo provém do próprio Deus. Deus é que é o autor da reconciliação. Deus é que tomou a iniciativa. Deus é que tomou a iniciativa da redenção, redimir a humanidade do seu pecado. Lá em Éden, Deus quis reconciliar. Então essa não é uma iniciativa, no cristianismo tem isso. Nada que tenha a ver com a salvação é iniciativa do homem. É iniciativa do próprio Deus. É isso que temos visto nos dias de hoje, grande problema dentro da igreja, de uma forma geral. Porque o homem está entrando no lugar de Deus, está procurando assumir o lugar de Deus. O homem passou a ser o centro dos nossos cultos. Tudo se vira e se foca em nossos dias acerca do próprio homem. Então, ao entendermos essa matéria que a gente está a tratar, sobre o plano da redenção, a salvação da humanidade, nós compreendemos que nada o que está ocorrendo aqui vem do próprio homem, mas sim vem do próprio Deus. É Deus que tomou essa autoria, é Deus que tomou a iniciativa de restaurar, de repor aquilo que teria sido interrompido por meio do pecado. Então, a reconciliação é a autoria de Deus. O outro ponto a ser destacado na questão da reconciliação é a reconciliação é o amor de Deus. Já havíamos tocado logo no princípio. É essa expressão do amor de Deus. Trata-se de um amor incompreensível, porque a única sentença que nós esperávamos seria o quê? Seria o quê? A única sentença que nós esperamos? A morte, o inferno. Mas diz que aqui esse ato de Deus é um ato de amor. E de uma forma incompreensível que passa todo o entendimento humano. Todo o entendimento humano passa. Como eu, pecador, e Deus vem e quer reconciliar-se comigo. Porque o resultado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então repara, aquilo tudo que nós merecíamos, porque nós vivíamos agarrados no pecado, escravos do pecado, mas esse coração, essa expressão de Deus, toca o coração de Deus, vai além da nossa compreensão humana, além daquilo que nós tínhamos como sentença, e Deus restaura, reconcilia-nos com Ele mesmo. Não é maravilhoso isso? É algo tremendo, de saber que nesse processo, é o próprio Deus que está me resgatando, não eu resgatando a Deus. Então a reconciliação é o amor de Deus, é a generosidade do próprio Deus, entregando o seu Filho. E a generosidade, a expressão da generosidade do amor de Deus é o que? A boa notícia, o Evangelho. Essa é a generosidade de Deus, levar o Evangelho, esse é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Então, a reconciliação é essa. Depois também a reconciliação de nós com Deus nos traz o quê? Outro ponto que pode ser visto dentro da reconciliação é paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, não é assim que a Bíblia fala? Andávamos no pecado, nós andávamos lá no pecado. E hoje, por meio de Cristo, nós temos paz. Paz com quem? Paz com Deus, por meio de Cristo. Fomos reconciliados por meio de Cristo e hoje nós gozamos da paz plena. A paz que o mundo não pode sentir, a paz que o mundo não pode ter. Então essa paz nós gozamos por meio
do nosso bom Deus. Então nós temos paz. E quando nós falamos sobre a questão de paz, 2 termos do Novo Testamento podem nos fazer compreender a paz que nós gozamos em Cristo Jesus. A saber, adoção e acesso. Adoção. A reconciliação nos remete à adoção. Você pode ir comigo em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas 4. Podemos ver de 4 adiante, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido da mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a doação de filhos. Porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E Romanos 8, nos versos 15, só vamos ler 15 para completar. 8:15 vai dizer o seguinte: porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebeste o espírito de doação, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Então, na reconciliação, aquilo que nós éramos antes, a escravidão que nós éramos escravos, agora já não somos escravos, passamos a ser o quê? Filhos. Nós éramos inimigos de Deus, agora já não somos inimigos, passamos a ser o quê? Amigos de Deus. Foi restaurada aqui essa amizade. E uma coisa linda, porque quando se fala de adoção, quando se fala de adoção, vocês sabem que adoção, mesmo em termos legais, quando você adota um filho, passa a ser seu filho. Sabe isso? Legalmente, ele passa a ser o seu filho. E ele goza dos mesmos direitos que os filhos da casa têm. Então aqui está a dizer que nós gozamos. Cristo é filho. E nós gozamos de toda a herança que Deus preparou por meio de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Nós passamos a ser adotados e nós começamos agora a pertencer a essa família grande, essa família que se chama a igreja, essa família que é a igreja na qual é fundada por quê? Por meio de quem? De Jesus Cristo. Nós passamos a gozar da plenitude, tudo o que existe, nós gozamos de tudo. Porque fomos adotados. E sabe, quando vem essa questão do adotado, porque às vezes estamos em casa, mas nunca nos sentimos filhos, né? Nunca viu? Às vezes as pessoas estão em casa, mas nunca se sentem filhos. Sempre se sentem enteados. Para Deus não há isso. Porque quem Jesus livra, livre viverá para sempre. Quem Jesus livra, livre viverá para sempre. É isso. Esse é o plano de redenção. E nós precisamos, como igreja, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos ter noção disso como igreja. Não é só viver uma vida emocionada e nunca conseguimos entender aquilo que foi o plano, o coração de Deus desde o princípio para o resgate da humanidade. Então já falamos que nós temos a reconciliação traz esse processo de adoção. E deixa-me dizer aqui, se você tem Cristo, mesmo que você não se sinta numa forma biológica, numa forma de tua família, você sentir-se sempre que não faz parte, mas se você está em Cristo, você tem uma família. Amém?
você tem uma família grande, né? Uma família que não depende dos homens, uma família que depende do próprio Cristo. Glória a Deus. E a reconciliação nos traz o acesso ao Pai. Lembra-se, né? Pecamos, ficamos como? Longe da glória de Deus, distante da glória de Deus. E Cristo veio. Quando Cristo veio, fez o quê? O que aconteceu no templo quando Cristo veio? A cortina, o véu, se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou, que simbolizava o quê? Da agora em diante, nós temos o acesso direto ao Pai. Já não somos limitados de poder chegar ao nosso bom Pai. Agora nós podemos chegar a qualquer hora, a qualquer lugar. Nós podemos ter essa possibilidade de chegar ao Pai. Isso me faz lembrar a conversa lá em João 4, né? Que Jesus está tendo com a mulher samaritana, né? Jesus vai dizer que é chegada a hora, vem a hora, é chegada a hora, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, sem uma determinação do local, né? Mas sim de coração sincero. Nós temos esse acesso de poder buscar ao nosso Pai em qualquer hora, em qualquer lugar, aonde nós estivermos caminhando. Isso é o que a reconciliação traz com Deus. Amém? O véu se rasgou. Por meio de Cristo, nós temos o acesso direto ao Pai. É isso que a reconciliação traz. E também, nesse processo da redenção, esse processo da salvação, nós temos então a justificação. Nós temos a justificação. Então, a compreensão apropriada do termo justificação é essencial para o contexto da fé cristã. É essencial nós compreendermos esse termo justificação, o que significa na fé cristã. Sem ela, o cristianismo não existiria como realidade redentiva. Sem ela, não existiria o plano próprio da redenção. Como cristão. Porque o cristianismo é bem diferente da religião, por exemplo, como o islamismo. O islamismo, para você ganhar o céu, para você ganhar a eternidade, você precisa fazer o quê? Fazer as boas obras, baseadas nas boas obras. Não estamos aqui a retirar a questão de que você, tendo Jesus, não irá proceder às boas obras. Porque lá em Tiago está dizendo assim, a fé sem obra, ela é morta. Então, se não estamos em Cristo, nós iremos manifestar Cristo em nossas vidas. Com certeza que aquela ação boa, aquela ação de expressão de amor, de cuidado, de generosidade, tudo isso vai acontecer como resultado da nossa relação que temos com Cristo. Mas isso não significa em tudo que nós seremos salvos pelas boas obras que nós estamos fazendo. Não é assim. Então, o cristianismo é diferente do Islã, é diferente do budismo, talvez diferente do espiritismo e a outras religiões, porque o cristianismo centra-se na graça de Deus. Amém? Centra-se na graça de Deus, na misericórdia do próprio Deus. Então a justificação, de uma forma assim simples, nós poderíamos dizer assim, que é o próprio Deus que vem no nosso lugar, toma como réu, ou se assenta no banco de réu e se julga a si mesmo para que a gente pudesse ter acesso a Ele. Você compreendeu? É o próprio Deus que veio, tomou o meu lugar, o seu lugar, sentou-se na cadeira do réu, julgou-se e morreu, ressuscitou, tudo em função do resgate da
humanidade. Porque no cristianismo, o homem não se pode salvar a si mesmo. Por causa da queda do próprio homem. O homem não tem a capacidade de salvar a si mesmo. Podemos ler um pouco em Efésios. Ler a palavra em Efésios, no capítulo 2, nos versos 1 a 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de desobediência, entre os quais também de todos nós andamos noutrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa de grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para os que andassem nela. Amém? Então entendemos que aqui não tem nenhuma mão humana, é graça de Deus. É o próprio Deus. Nós precisamos entender isso. Porque o que acontece, principalmente algumas pessoas que vêm do catolicismo, um pouco daquilo que é a visão, ou a visão, a cosmovisão assim, mundial, é que se você andar e fazer bem, Deus irá dar você a vida eterna. É assim como muitas vezes pensam, né? Algumas pessoas pensam assim mesmo, que eu não peco, eu não sou adúltero, eu não roubo, eu não minto, mas não é acerca disso, porque se fosse acerca dessas coisas, isso não retira que o cristão deve viver uma vida santa, não retira, mas não é pelas boas obras, mas é pela essa graça, essa misericórdia do próprio Deus. Ele nos reconciliou, Ele nos justificou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aquele pecado, aquela causa que era nossa, Cristo levou. Cristo foi julgado pelos nossos pecados. E hoje nós somos livres, fomos declarados livres por meio do Senhor Jesus Cristo. E isso não é um trabalho humano, isso não é uma força humana, isso é o dom do próprio Deus. Esse é o coração de Deus para a redenção da humanidade. Porque Ele tanto amou você, tanto amou a mim, e Ele quis restaurar essa amizade com a sua criação. Esse é o ato que vem de Deus. Glória a Deus. Amém? Então nós precisamos entender, isso é importante para a fé cristã. Porque essas coisas hoje elas não são ditas na igreja. Elas às vezes não são ensinadas na igreja. Nós vamos para a igreja para buscar os nossos apetites, nossos interesses, tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, e perdemos a oportunidade de facto sentir essa restauração de amizade, essa reconciliação, essa graça que vem da parte de Deus. Nós às vezes perdemos tudo isso. Então é importante que a gente veja isso.
por meio da justificação, Deus declara justo o transgressor. É incrível, né? Eu não sou justo, eu não sou justo, mas por amor dele, eu sou declarado justo. Justificação é mais que um perdão. Por quê? A justificação nos declara justo. O homem pode perdoar, mas ele não tem a capacidade de declarar ao outro que ele é justo. Cada um de nós pode perdoar, mas o único que pode perdoar e declarar justo ao mesmo tempo é Deus. Somente Deus pode fazer isso. E essa justificação é por meio da fé. Nós acreditamos que Ele faz isso, que Ele é supremo. Então nós somos justificados por meio da fé. A origem da justificação, graça. Base da justificação, o sangue de Jesus. Amém? E o meio que mostra que nós somos justificação diante dos homens é pelas obras que nós vamos aqui fazer. E o último aspecto nesse plano da salvação, da redenção do homem, é a regeneração. Nós já falamos aqui sobre a reconciliação, justificação, e o último aspecto aqui é a regeneração. A regeneração, ela é identificada nas Escrituras com as seguintes expressões: nascer de novo, vivificar, participar da natureza divina, nova criatura. É assim que, de uma forma bíblica, entendemos ser a regeneração. A regeneração, se trazermos um exemplo, eu sei que tem biólogos aqui, por isso eu tenho que ter muita capacidade, tenho que ter muita atenção, né? De não cometer erros de biologia. Mas eu, por isso, fiz uma pequena cábula aqui, e aí posso ter uma aula posterior de biologia, né? Mas se formos assim, em termos de biologia, entenderíamos assim a capacidade que os tecidos, né, órgãos, têm de se recompor. É isso, né? Obrigado. Passei 20 valores em biologia, já fui dado aqui, né? Então, essa capacidade que os tecidos, órgãos têm. Vocês já repararam, vou dar aqui um exemplo básico. Vocês já repararam as cobras, os lagartos, né? Quando a pele vai se desgastando, envelhecendo, elas têm essa capacidade de regenerar a nova pele, tirar e ter agora a nova pele. E, no fundo, é essa palavra que está-se a trazer sobre a regeneração. A regeneração é a mudança da condição. Qual era a nossa condição de antemão? Qual era a nossa condição quando nós lemos aqui a palavra de Deus? Antes nós éramos o quê? Pecadores, servos, escravos do pecado. Não é isso? Amarrados no pecado. Mas Deus nos reconciliou consigo mesmo. Houve uma justificação. Deus nos justificou em Cristo Jesus. E o que vai acontecer conosco? Nós nos tornamos nova criatura. Por quê? O homem pecador, o homem veio, morreu, e hoje nós somos nova criação. Há uma mudança que acontece por meio do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós somos regenerados em Cristo Jesus. Amém? Nós somos regenerados em Cristo Jesus. O lado externo dessa questão da regeneração é a santificação. Porque é o andar, é esse caminhar de uma forma santa, de uma forma que glorifica a Deus. Porque agora eu já não vivo mais para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim,
o que acontece? Qual é a minha ação? A minha ação é a ação de Cristo. É essa ação de Cristo, é essa vida de demonstrar de uma forma externa que Cristo, Ele habita dentro de mim. Amém? Esse é o plano de Deus para a humanidade. Esse é o plano de Deus para toda a humanidade, para mim, para você, para o mundo de uma forma geral. Nós precisamos saber, conhecer o plano de Deus para a redenção. E esses aspectos, essas 3 doutrinas são fundamentais para a questão da salvação humana. A reconciliação, a justificação e a regeneração. Você não pode estar reconciliado com Deus, você não pode ser justificado com Deus e não ser regenerado. Esses todos os atos que eu estou a dizer, é o próprio Deus que faz em nós. Porque quem convence é Deus. Amém? Quem convence que nós somos pecadores, quem convence da nossa carnalidade, quem conversa que nós somos escravos do pecado, é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz esse trabalho dentro de nós, e esse trabalho feito por meio do Espírito Santo vai produzir fruto. Fruto de quê? Gálatas 5, fruto do Espírito Santo. E nós vivemos essa vida de santidade porque Ele é santo. Aquele que nos reconciliou, aquele que nos justificou, aquele que nos regenerou, Ele é santo. Por essa razão, nós seremos santos porque Ele é santo. Amém, meus queridos? Então é muito importante não só vivermos na base da emoção, porque às vezes as pessoas, elas podem, é aquilo que Mateus, se nós formos a ler o capítulo de Mateus 7, vai dizer assim, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Para você fazer a vontade de Deus, para você caminhar dentro da vontade de Deus, você precisa ser uma pessoa regenerada, e não regenerada em si mesmo, mas sim por meio do Espírito Santo, porque ele conseguiu compreender o processo da reconciliação, que ele é justificado em Cristo Jesus e agora ele vive para Deus. Não estamos a falar de emoção, estamos a falar do plano de Deus. Você compreendeu? Entendeu? Em resumo de tudo isso, a salvação é um ato que vem de Deus, não do homem. Somos falhos, pecadores, não temos a condição de nos salvarmos a nós mesmos. É por isso que Deus enviou o seu Filho. Deus amou o mundo, que de tal maneira deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, amém? Fé, aquele que crê, convida, confessa com a sua própria boca que Ele é o Senhor, se arrepende dos seus pecados, o que vai acontecer? Será salvo. Então eu quero encorajar essa manhã a igreja. Entenda o plano de Deus. O plano de Deus, primeiro, Deus não está preocupado com as suas ações materiais. Ele quer suprir isso, e Ele há de suprir isso. Mas a maior preocupação de Deus é a sua alma. A maior preocupação de Deus é a sua alma, é a sua condição de se relacionar com Ele. Não são as condições de vida, se você tem ou você não tem. É por isso que primeiro busca o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busca o próprio Deus primeiro, e essas coisas virão. Porque a primeira preocupação que Deus tem para consigo, meu querido, é a salvação da sua alma. Esta é a razão que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que pudesse vir, morrer no meu lugar, morrer no seu lugar, morrer para a humanidade.
para que você pudesse ser salvo. Então eu oro que Deus traga revelação por meio dessa palavra que nós compartilhamos hoje. Abra o seu entendimento, abra o seu coração e você entenda o amor grande de Deus, o amor, esse coração de Deus para a humanidade. Que você entenda tudo isso e abra, se esvazie, se entrega a esse Deus, invoca Ele, chama Ele, procura a Ele. Porque não é isso que Jesus disse? Eis que estou na porta, né? Batendo, né? Aquele que abrir seu coração, me convidar para entrar, e eu entrarei. Tem que haver essa disposição da sua parte, de você poder abrir o seu coração para Jesus entrar na sua vida. Talvez essa manhã você precisa de fazer essa decisão, não de uma forma emocional, não de uma forma ciente, porque a fé também, ela é consciente. Não nos faz fazer coisas de maluquice. A fé é consciente. Mas consciente, não porque o pastor falou, mas talvez porque Deus está falando em meu coração. Eu preciso de submeter a minha vida para Jesus. Ele ser o Senhor da minha vida. Abra seu coração. Abra seu coração. Amém? Eu quero que você se levante e vamos juntos. Oh Jesus, maravilhoso Pai. Senhor, nós queremos orar. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, por falar conosco nessa manhã. Queremos dar graças a Ti por tudo, Deus, que Tu fizeste, pela Sua infinita misericórdia, pela Sua graça, Senhor, que nós nem sequer conseguimos compreender. Nós nem conseguimos compreender, pois o pecado que estava, que nós deveríamos pagar, Tu levaste, Senhor. E hoje nós somos livres pelo sangue que foi derramado ali naquela cruz. Pai, eu oro, se está entre nós alguém com um coração sincero, que essa manhã está querendo render a vida dele para Ti, Senhor. Eu oro, oramos juntos como igreja, Deus, que essa pessoa abra, Senhor, esse coração e convide a Ti, Senhor. Convide a Ti, Senhor, que sejas o Senhor e Salvador da vida dessa pessoa. Que daqui em diante, Deus, que essa pessoa não viva mais na escravidão, mas submeta-se a Ti, Senhor. Submeta-se ao Seu reino, ao Seu senhorio. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado. Que essa pessoa receba, Senhor, a Ti como Senhor e Salvador da vida dela.
Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por tudo que tu fizeste naquela cruz para me salvar, para nos salvar. Amém? Você pode virar para o seu irmão que está aí. Diga para ele que Cristo morreu por ti.